Eu sempre trabalhei e estudei. Né? Esses dias alguém me perguntou, quando é que eu comecei a trabalhar? Eu não me lembro. Desde que eu me lembro por gente, eu trabalhei. Porque na agricultura, você sabe, as pessoas trabalham sempre. Né? Uma criança começa desde levar um pedaço de lenha para a mãe, catar ovo de galinha, limpar o pátio e até segurar o rabo da vaca, quando a mãe tirava leite para aquela vaca. Não ficar chicoteando. Sujo de excrementos lá, e aí então ficava ali o nenê segurando. O meu apelido era Nenê. Né? Nenê. É porque eu tive um irmão meu, um ano mais novo que eu, que morreu. E lá em casa era tudo diferença de um ano e pouco cada um. E aí, escadinha mesmo. Era escadinha. Só que daí quando morreu o meu irmão, nós éramos 5 homens. Né? Daí veio o meu irmão, que morreu, e depois veio a única menina da família. Deixa eu te perguntar, o teu irmão morreu de quê? De doença. Assim, ele nasceu em casa. Bebê, no caso, criança? Criança, assim, criança. Não chegou a crescer? Não. Eu acho que morreu com 1 mês e pouco. Entendi. Essa quando as pessoas perguntam assim, qual é a cena mais antiga que eu me lembro, foi essa. Eu tinha cerca de uns 2 anos, mais ou menos, né, quando muito, e eu lembro que era um dia de muito frio, quando ele morreu, e aí o pai mesmo fez o caixão dele, né, e chegou na hora da despedida, assim, eu me lembro até hoje, eu me emociono, porque, enfim, família, aí a mãe, a filha dos irmãos, foi dar um beijinho no nenê. Eu me lembro até hoje, assim, aquele beijinho no nenê, daí o pai veio, bateu o martelo, né, para fechar, e aí levaram ele para o cemitério. Para o cemitério. Então, é a imagem assim, mais antiga que eu me lembro. Eu imagino que eu tive até uns 2 anos e pouco, mas aquilo te marcou muito. Me marcou, e daí eu fiquei um nenê. Né? Então, eu fui chamado de nenê por muito tempo. Depois veio minha irmã, que é o xodó até hoje. Imagina, e depois veio mais um temporão. Então, nós somos em 8 filhos lá em casa. Caramba! Como é que diz que o cromossomo, quem determina, né, do sexo é o homem, né? Porra, esse aí, o cromossomo Y do... Como é que é o nome do teu pai? Era? Alcides. Seu Alcides aí era forte aí, né? O cromossomo Y aí. E antigamente no interior também, e nas gerações mais antigas, se falava quando a criança, né, não vingou, né? Não vingou. Tinha essa expressão, né? Não vingou. Aquele lá não vingou, né? Parece, segundo dizem, o pai falava pra gente, a mãe fala, que ele nasceu muito fraquinho, e aí o pai levou ele pro médico de cavalo, cara, porque não tinha carro nenhum na região. Levou com cavalo e ficou lá no hospital, ficou um mês, eu acho, internado. E aí o pai disse, eu tenho outros filhos para criar, deixou ele lá no hospital, o médico cuidando. E depois veio a notícia de que ele tinha morrido. Aí a vida segue. Era uma coisa muito comum, né? Na época, dificilmente uma família não teria perdido um filho. Porque primeiro tu já nascia de parto normal. Parto normal com parteira. Em casa, parteira, né? Parteira. Exatamente. Eu sou de outra geração, mas eu tive eu não tive a experiência porque eu não era nascido ainda, né? Como eu falei, eu sou mais novo, né? Mas a minha mãe teve também por causa da enchente de 83, então ela estava grávida e ela não conseguiu ir a tempo pro hospital. Então o bebê, ela já estava em trabalho de parto há muito tempo e ela demorou muito para chegar no hospital. E aí faltou oxigênio dentro da bolsa dela. E aí ele também ficou meia hora vivo e logo faleceu no mesmo dia. Então eu tenho uma história parecida de ter perdido um irmão também, né? Então sempre tem aquele ponto, né? E eu acho que é até bom que sempre se lembre, né? Sempre a memória, por mais que ele não tenha vivido uma vida, né? Mas ele foi importante para aquele momento, né? Tu vê que te marcou, né? Eu acho que é importante trazer isso aí. Me marcou, é uma coisa assim que eu trago até hoje, me lembro disso. Aquele tempo, o próprio cemitério era uma outra visão, né? Se enterrava, todo ano lá no Dia dos Finados você ia lá, limpava, pintava, existia uma simbologia
da memória de quem partia. E Hoje se perdeu muito E a tua isso. época ainda tinha muito dos adultos, no caso, serem velados em casa, né? Todo Né? mundo era velado em casa. Não tinha esse negócio de capela. Não existia, não existia. Inclusive, aí existia um choque meio cultural, porque o meu pai é de origem italiana, né? Foi do sul, o sul era mais desenvolvido, e aí lá no oeste tinha muito caboclo, né? Os nativos. E o caboclo tem uma visão diferente da vida. Então, quando morria alguém, eles geralmente matavam um porco, matavam alguma coisa. Não é que celebravam, mas aproveitavam o momento ali, faziam um churrasco, Sim. coisa parecida. Pra não deixar tão fúnebre, tão não pesado. sei, era um costume. E aí o meu pai, não, porque pro italiano, assim, católico, fervoroso, é uma ideia de sofrimento, né? Tem todo aquele luto. Na época, quando morria alguém, a família toda usava preto. Isso. Durante um ano, era a tradição, né? Depois, 6 meses, e depois que foi começando a flexibilizar, a gente usava Um lacinho? Não, se fazia no bolso da escola, assim, do uniforme, se fazia um remendinho de preto. Né? Pelo menos num tempo tinha esse costume, porque o lencinho daí tinha que botar e tirar. E agora eu não lembro se era por muito tempo, mas era uma forma de dizer luto, que aquela família, aquela pessoa daquela Perdeu família estava alguém, de perdeu luto. alguém, perdeu Que alguém. interessante, cara.